Eu não vou mentir dizendo que não vi o que eu vi. Eu vi e sabia o que era antes mesmo dele abrir a boca. O problema do homem fraco não é a ignorância, é que ele sabe de tudo e faz assim mesmo. Sabe que a cachaça vai acabar com ele, sabe que a dívida vai crescer, sabe que tem família dentro de casa que depende dele e faz assim mesmo. A sede é maior que o saber, e sempre foi. Escrevo isso aqui porque minha mão ainda está firme, o que não vai durar, porque alguém precisa saber o que aconteceu quando um homem troca a alma por dinheiro, numa estrada de terra no interior fluminense, numa noite sem lua, com cheiro de eucalipto e medo no ar. A dívida começou pequena, como toda dívida começa, R$500 emprestados do seu Mauro, o dono do armazém de Sumidouro. Um homem gordo e paciente que sorria demais quando anotava no caderninho o que eu devia ter temido desde o primeiro sorriso. R$500 viraram 1.000, 1.000 viraram 2.000, 2.000 viraram uma conta que eu não conseguia nem olhar de frente, como quem não consegue olhar para o sol. E quando a dívida crescia, eu bebia. Não porque eu bebia porque me endividava, na ordem contrária. Eu me endividava porque eu bebia. Porque quando a Conceição olhava para mim com aquele olhar de mulher que ainda te ama, mas já não te aguenta mais, eu precisava de qualquer coisa entre eu e aquele olhar. A cachaça era barata e estava sempre na prateleira, do mesmo seu Mauro que anotava no caderno. Quando chegou nos R$4.000, ele mandou 2 homens. Não eram homens de Sumidouro, eram de outro lugar. Do jeito que eram silenciosos demais e olhavam para tudo como quem não conhecia esse lugar, mas também não estavam com medo de estar ali. Chegaram numa quinta-feira de manhã, quando eu estava dormindo de ressaca de uma garrafa que tinha tomado sozinho na véspera. Quando acordei, Conceição estava no canto da cozinha com Reginaldo no colo. O menino tinha 6 anos e estava quieto do jeito que criança fica quando sente que os adultos estão com medo. 2 homens estavam sentados à mesa. Um deles tinha uma faca. Não estava mostrando a faca, mas a faca estava ali por algum motivo de declaração. 3 dias, disse o que parecia ser o mais velho. Seu Mauro quer o dinheiro em 3 dias. O senhor não tem dinheiro, a gente sabe, mas tem família. Então a família fica aqui enquanto o senhor vai buscar o dinheiro. Como o senhor resolver isso, não é do nosso problema. Eles não saíram, ficaram, dormindo em revezamento no sofá da sala, comendo o pouco que tinha na geladeira, tratando Conceição e Reginaldo com uma polidez que era mais assustadora do que a violência teria sido. Porque a polidez assim só vem de pessoas que não precisam usar violência para provar nada. Eu saí porque não tinha o que fazer ali dentro, a não ser me desesperar. Homem desesperado dentro de casa é inútil. Quem cuida de desespero é o sertão, é a estrada, é a escuridão da noite fechada, sem ninguém para te julgar. Andei 4 quilômetros pela estrada de terra que desce o fundo do vale, sem destino, sem plano, sem nada. A noite em Sumidouro, quando não tem lua, não é escuridão, é ausência. É o mundo se apagando por camadas, primeiro as cores, depois as formas, depois a distância. Você deixa de saber onde o mato termina e onde o céu começa. As cigarras fazendo um barulho que enche tudo. Quando você para de andar e fica parado escutando, percebe que o barulho está dentro de você também, na cabeça, no peito, em todo lugar. Eu tinha parado de rezar tem tempo, não por raiva, por vergonha. Porque eu não consigo pedir ajuda para Deus com a mesma boca que eu minto para minha mulher sobre para onde está indo o dinheiro. E então ele estava ali. Ele estava encostado numa cerca de arame, do outro lado da vala seca. Não surpreendeu. Isso que me assustou mais. O fato de não ter me assustado. Era como se eu soubesse que ia encontrar alguma coisa naquela estrada. Alguma coisa que não fosse uma pessoa comum. Quando eu vi, ele estava ali, da forma certa, me esperando. Um homem alto, terno claro, num lugar onde terno não faz sentido nenhum. Cabelo penteado com um capricho que parecia até deboche. Sorrias com os dentes à mostra, mas o sorriso não chegava nos olhos. Os olhos estavam trabalhando, calculando. Boa noite, Anésio, ele disse. Não perguntei como é que ele sabia meu nome. Sabia que ele sabia de um jeito físico, no estômago. Aquele homem sabia de tudo o que era preciso saber sobre mim, e provavelmente mais do que eu sabia sobre mim mesmo. Conheço o seu problema, ele disse, e eu tenho a solução. Eu devia ter virado e voltado, eu sei disso, eu sabia disso naquele momento, com toda a clareza que um homem pode ter. Mas a Conceição estava dentro de casa, com 2 homens estranhos e uma faca em cima da mesa. O Reginaldo estava no colo dela, quieto de um jeito que uma criança não deve ficar. E eu fiquei ali parado. Ficar parado naquele contexto foi a mesma coisa que dizer um sim. Ele tirou o envelope grosso do paletó, colocou em cima do arame da cerca entre nós dois, devagar, como quem oferece comida para um animal que pode morder. Dinheiro suficiente para quitar minha dívida, ele disse. E mais um pouco para a família passar o inverno com dignidade. Tudo que eu peço é uma assinatura. Em quê? Ele tirou um papel dobrado, era comprido demais para ter saído daquele envelope, mas saiu. As letras pequenas, a única luz que tinha era das estrelas. Eu não conseguia nem ler, mas quando o papel estava aberto na minha frente, eu vi o suficiente para entender que não era uma conta do banco. E o que acontece comigo? Eu perguntei. O sorriso cresceu. O senhor continua vivendo, disse ele. A família fica bem, o senhor fica bem.
Só que a partir de certos momentos, noites específicas, o senhor vai entender quando chegar. O senhor não vai ser exatamente o senhor. Eu perguntei o que isso queria dizer. E ele se explicou com a mesma calma de um vendedor, com a mesma paciência de quem já teve essa conversa muitas vezes e no final sempre assinam. Ele explicou que eu me tornaria nas noites de lua cheia, o que o meu corpo faria, o que meus instintos pediriam. Disse que não ia doer. Disse isso com um sorriso que me fez ter certeza que ia doer muito. Eu peguei o papel. A caneta que ele me passou era pesada demais para ser uma caneta comum. Quando eu assinei, a tinta escura depois ficou mais escura ainda, e eu tive a impressão que o papel absorveu a assinatura como a terra seca absorve a chuva, com uma pressa que dói até de ver. Ele pegou o papel de volta, dobrou, guardou no paletó. Me estendeu o envelope por cima da cerca. Foi um prazer, ele disse. Quando eu levantei os olhos, ele já não estava mais lá. O dinheiro estava no envelope, real, contável, com cheiro de papel de cédula novo. Voltei para casa, paguei seu Mauro no dia seguinte e vi os dois homens saírem sem se despedir. Vi a Conceição me olhar com uma mistura de alívio e de pergunta que ela nunca ia fazer porque ela tinha medo da resposta. Na primeira lua cheia eu entendi o que tinha assinado. Não vou descrever. Não vou descrever não porque eu não lembro, eu lembro de tudo, esse que é o pior. Eu não vou descrever porque as palavras que existem não foram feitas para isso. Porque quem quer ler aquele caderno provavelmente vai dormir com a luz acesa nos próximos dias. E eu não quero ter isso na consciência, depois de tudo que eu já tenho feito. O que eu vou dizer é o seguinte: de manhã quando voltou, quando o queiçou de dia voltou a sentar no meu corpo, feito um inquilino voltando para um apartamento que encontra diferente, Conceição estava na cozinha com o Reginaldo. Ela olhou para mim e eu olhei para ela. Percebi pelo jeito que ela segurou mais forte a mão do menino que ela já sabia. Não sabia como, mas sabia que o que eu tinha trazido de volta daquela estrada, além do dinheiro, era outra coisa. Ela nunca perguntou e eu nunca expliquei. A família está salva, a conta está quitada e o Reginaldo vai poder ir para a escola esse ano. Só que a lua cheia volta todo mês. E eu já posso sentir, nessa semana que antecede, o cheiro de eucalipto, o medo voltando, a sede. Mas não é de cachaça, essa eu já larguei. Não faz sentido largar aquilo que já não tem um problema pra mim. É outra sede, uma que não tem nome em português. Uma que o homem de terno claro sabia que ia vir quando sorriu pra mim naquela beira de estrada. O que devia ter reconhecido como um aviso, em vez de tomar como uma promessa. Quem achar esse caderno não vai até uma estrada de terra de madrugada. Não fica parado quando algum bicho se aproximar. Se alguém vier te oferecer uma solução para um problema que você mesmo criou, numa noite sem lua, com um sorriso que não chega nos olhos, corre. Eu deveria ter corrido. Pessoal, essa carta que eu acabei de ler a gente encontrou no antigo antiquário aqui na nossa cidade e deu a ideia da gente trazer uma nova série aqui pro canal de relatos. Então se vocês têm algum relato, se vocês têm alguma história de família, deixa pra gente aqui nos comentários, não esquece de dar like nesse vídeo e curtir pra incentivar o nosso trabalho. Fechou?